O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, mais uma vez estaremos tratando nesta edição do momento da escolha, ou seja, das eleições que estão previstas para acontecerem num primeiro turno em 7 de outubro e, sendo necessário, em segundo turno no dia 28 de outubro. É um momento extremamente importante, fundamental, porque daqui a aproximadamente 2 semanas estaremos promovendo as nossas escolhas. E das nossas escolhas, obviamente que o cenário, tanto no governo estadual quanto no federal, no que se refere aos poderes legislativos e executivo, terão a influência do nosso voto. Você que ainda não conseguiu formar a sua opinião acerca das suas escolhas, tente fazê-la da melhor forma possível, com tranquilidade, com serenidade e, sobretudo, com racionalidade. O momento dispensa as emoções. O momento é da escolha. Conforme eu sempre digo, votar é escolher. E você deve exercer este seu direito, muito mais do que um dever. Até porque, por enquanto, não cabe qualquer instrumento jurídico acerca dessa sua manifestação. O seu voto, além de ser secreto, ele é definitivo, não cabendo qualquer liminar, julgamento em segunda instância, habeas corpus, e aqui estou proferindo esses termos porque estamos ao lado de uma ilustríssima advogada que conhece muito bem essas ferramentas. Portanto, é uma maneira, eu entendo, inequívoca e absolutamente definitiva de promovermos as alterações que precisamos. As modificações que queremos devem começar pelas nossas escolhas em 7 de outubro. Caso você ainda não tenha composto a sua lista de votação, as suas escolhas, continue buscando informações através das redes sociais confiáveis, tentando, com tolerância e paciência, acompanhar a propaganda eleitoral obrigatória e também acompanhando aqueles programas que, neste momento, enriquecem as suas pautas com debates, sobretudo, aos candidatos aos poderes executivo, estadual e federal. Teremos ainda mais algumas oportunidades de conhecer um pouco melhor os candidatos, por exemplo, ao governo do Estado do Rio de Janeiro e também à presidência da República. No que compete ao programa Cidade Real, você que nos acompanha, nós temos realizado edições seguidas tratando desta questão. Até porque entendemos que, além de ter esse comprometimento com o conteúdo, também a informação de utilidade pública orienta este projeto que já supera 10 anos de existência. Ou seja, sempre nessas ocasiões, procuramos conversar com pessoas que tenham contribuição para este momento, através das suas análises, das suas reflexões, das suas experiências, também lhe permitindo se cercar de mais conteúdo para fazer a sua escolha. Votar é escolher. Não abdique em hipótese nenhuma desse seu direito. Compareça e vote em todos os cargos eletivos que estarão disponíveis nas urnas eleitorais em 7 de outubro. Continuamos insistindo, é a única maneira democrática de promovermos as modificações e as alterações que queremos e precisamos no atual cenário estadual e federal,
com reflexos diretos em nosso município. Não há outra alternativa. E durante essa edição estaremos abordando vários aspectos relacionados ao voto, como você deve exercê-lo da melhor forma possível. Estaremos também contextualizando as pesquisas eleitorais que, de certa maneira, induzem ao voto útil, o que entendo que não se aplica. Portanto, é um momento seríssimo, é um momento decisivo. E assim sendo, teremos a oportunidade de realizar mais uma edição tratando dessa questão que é absolutamente fundamental nos destinos do nosso país, estado e certamente município. Com a proteção de Deus sempre e, obviamente, rogando a Santa Rita de Cássia, santa protetora das causas impossíveis, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 24 de setembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Novamente, conforme disse na abertura, no meu editorial inicial, tratando do momento decisivo para os rumos do nosso país, estado e, obviamente, município. As eleições deste ano, que eu costumo classificá-las de semigerais, por entender que é o momento da escolha. Certamente temos que ter esse entendimento para exercer esse nosso direito, sobretudo além do que o próprio dever. Votar é um direito garantido em Constituição e que lhe permite promover as suas escolhas. E sendo assim, você tem que ter as melhores informações, as melhores orientações, análises e reflexões neste momento. Se privilegiando, como nós teremos a oportunidade nessa edição, de pessoas que conhecem profundamente o cenário, participam ativamente da vida social de Nova Friburgo e, dessa forma, conseguem, evidentemente, manifestar a sua opinião de forma assim bastante proveitosa. E aí, saudamos a querida
bom? Doutora Rosângela Carinhoso. Caterina Cassano. Isso. Exatamente, que comparece a esta gravação, atendendo o nosso convite. Desde já, a nossa produção e a direção da TV Zoom se sentem honradas com a sua presença. Seja muito bem-vinda, você que desempenha múltiplas funções, mas, sobretudo, tem uma vertente bastante interessante de propor a reflexão, estabelecer opinião, e assim sendo, certamente faremos aqui um programa com muito conteúdo. Muito obrigada por estar aqui com você, estar aqui na casa da TV Zoom, estar aí com você, telespectador do Cidade Real, que acompanho desde o início, né, programa. Exatamente. Minha mãe era assídua, telespectadora assídua. E está nos assistindo nesse momento. Com certeza. Você pode ter certeza. Era mulher atuante politicamente. E eu também me incluo, né? Sou uma cidadã que não me abstenho, me coloco. E acho que é importante que todos nós, não só pelo fato de sermos mulheres, mas enquanto cidadão, que todos nós devemos sim participar da política, porque afinal de contas estamos num regime democrático, somos uma república, né? Então, se erramos algumas vezes nos nossos votos, devemos insistir, mas sempre não ficarmos coadjuvantes, mas sermos sempre os autores das nossas histórias. E a política faz a nossa história do dia a dia, né? Sem dúvida. E aí, você já me sugere o primeiro item de pauta. As mulheres são maioria tanto no contingente populacional do país, como também no colégio eleitoral nacional, atingindo a proporção de 54% de eleitoras neste colégio eleitoral. Entretanto, a representação feminina ainda é muito tímida. Para citarmos o Congresso Nacional, que compreende o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, apenas 15% dos cargos na última eleição foram preenchidos por mulheres. Existe uma descrença das mulheres, um despreparo, uma falta de envolvimento, o meio também é muito machista nas escolhas das candidaturas. Na sua avaliação, por que essa pouca participação e, obviamente, pouca representação? Bom, eu particularmente acredito, pelo que eu vivencio no dia a dia e pelo que eu observo nas organizações políticas partidárias, a mulher ainda continua, para muitos partidos, apenas meras coadjuvantes. Meras coadjuvantes? Por quê? Nas reuniões partidárias, nas construções de programas, as mulheres só são lembradas para compor aquela quantidade. Aquela cota prevista em legislação. Exatamente. Até porque hoje nós temos muitos partidos, mas eu acho não, esse fato. Temos poucas lideranças. Nós temos pluripartidarismo, temos inúmeros partidos, mas poucas pessoas que, de alguma forma, são líderes em seus partidos e de uma forma conjunta no cenário político do Brasil. E falo isso do âmbito federal, estadual e até mesmo municipal. E por isso fica de uma forma muito singela. As mulheres ainda continuam sendo lembradas sobre esse esquema. As mulheres que, de alguma forma, se destacam nesse cenário político são descriminalizadas, em primeiro vulto não. Elas são exaltadas, são colocadas nos cargos, mas depois, quando elas conseguem ter uma visibilidade boa, eu acho que elas são distanciadas, muitas das vezes, no cenário político, e não é por culpa delas. Eu acho que é nessa selva que a gente vive. E como você disse, nós temos realmente 54%, quer dizer, nós mulheres podemos mudar todo o cenário político. Nós podemos traçar a caminhada e
e como vai ser a gestão de um determinado estado, município e federal. Nós podemos fazer a diferença. Certamente. É fato. E a mulher também tem uma outra peculiaridade. Nós também conseguimos, sem falsa modéstia, fazer várias atividades juntas sem nos perdermos. Então a mulher consegue ser mãe, consegue ser dona de casa, trabalhar fora, cuidar da casa, cozinhar, enfim. E consegue administrar muitas das vezes suas empresas, consegue administrar a política partidária. Mas ainda tem dificuldade de se enraizar. Nós estamos assistindo até hoje mulheres que são líderes são assassinadas. É verdade. Né? Que se colocam, elas são assassinadas, são excluídas, o próprio partido coloca na gaveta. Nós, mulheres, excluímos as mulheres também. Também? Eu acredito que sim. É muito difícil. A mulher, ela quer governar para outra mulher, ela quer participar do cenário, mas convencer uma outra mulher em votar em você, eu acho que é muito difícil ainda. E é uma pena. Nós deveríamos nos unirmos mais em forma de ideias, de representações, associações de moradores, por exemplo. A gente não precisa ir muito lá no governo federal, não. Vamos ver aqui no município. As associações de moradores que nós temos em Friburgo, em maioria, tem à frente quem? Mulheres. Né? E as mulheres nos representam muito bem, porque elas se colocam, elas cobram, elas batem lá na porta do executivo, do legislativo. Certamente. Né? E assim, mas temos poucas vereadoras ainda. Em proporção, eu estou falando em proporcionalidade. 10% das cadeiras são ocupadas por 2 mulheres. Exatamente. Aqui em Nova Friburgo. Em 21 cadeiras, nós temos 2 mulheres. Nós poderíamos ter mais. E assim também no Congresso. Acho que não é só pelo demérito, não. Por esse demérito de ação, mas também de participação, sabe, Osuri? Muitas das vezes as mulheres também ficam um pouco inibidas dentro desse cenário, porque elas querem atuar, mas por ter esse pouco espaço, de muitas das vezes querer, ela não quer apenas seguir as ideias que são impostas para ela partidariamente. Ela quer colaborar com o planejamento partidário, ela quer participar das escolhas. E a mulher sempre é colocada de lado. Então, se outros partidos, para que tenhamos um executivo forte, seja no âmbito federal, estadual, né, ou mesmo municipal, as mulheres têm que ter espaço de agora. Né? É toda uma construção para que não haja esse demérito, essa obstrução, esse enfadonho de que mulher tem que ser só vice na chapa. Exatamente. Vamos compor porque fulano é ótima, é inteligente, mas ela vai vir como vice porque a gente tem fulano para vir. Olha só, estamos direitos iguais, nosso voto tem o mesmo peso, estamos aí para colaborar, temos mulheres inteligentes, atuantes, que querem participar. E mesmo para não ser, sob a ótica, de não só serem inseridas para serem votadas no eleitorado, mas na dinâmica da gestão dos partidos, na dinâmica das gestões. Né? O olhar feminino, ela é cuidadosa, ela é zelosa, ela se corrompe menos, sem dúvida. Ela é mais hábil, ela tem mais o poder de ouvir. Então, não que sejamos separadas, mas eu acho que cada peculiaridade deve ser somada para engrandecer, porque quem ganha com isso, como eu disse, é o país, é o estado e é o município. Temos que ressaltar, doutora, que houve progressos. Se fizermos uma análise, considerando-se que não se tem ainda um período longo pelo qual as mulheres adquiriram esses direitos, nós conseguimos ter no cenário federal uma presidente da República, Dilma Vana Rousseff, no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia era presidente do STF, estava presidente do STF, e a Procuradora-Geral da República
doutora Raquel Dodge, o faz também de maneira assim, muito firme, muito competente, muito compenetrada. No cenário estadual, sem contextualizar o mérito, mas tivemos Rosinha Garotinho como governadora fluminense. Em Nova Friburgo, mais recentemente, tivemos doutora Maria da Saudade de Medeiros Braga como prefeita municipal. Ou seja, existem avanços, mas ainda muito tímidos, muito aquém da representatividade do universo feminino, que concordo com você plenamente. Quando exercem essas funções, o fazem com sabedoria, com ponderação, com serenidade, sobretudo com sensibilidade. E o que você disse é fato, se envolvendo raramente em situações de corrupção. Basta acompanharmos as delações premiadas, as operações desenvolvidas pela Polícia Federal dentro do projeto da limpeza Lava Jato. Então, as mulheres realmente têm essa penetração muito marcante, mas ainda muito reduzida pelos fatos que você expôs. Eu acho que ela é singela. Todas essas mulheres que você citou, de alguma forma deixaram sua marca nas suas administrações, mas também foram maculadas de alguma forma. Assim, sempre atingindo o pessoal. E que eu acho isso uma injustiça. Com todas. Eu acho que as pessoas têm que se respeitarem no cenário. E também nós devemos saber trabalharmos em conjunto. E, por favor, homens, gestores, sejam inteligentes de chamarem as mulheres para fazerem a diferença em suas gestões. Né? Os partidos, quando se reúnem, eles estão se reunindo às vésperas das eleições. A gente não vê mais, como eu disse, isso é uma questão de liderança. Nós não temos aquele líder que organiza, que tem reuniões continuadas dos partidos. Você não vê mais um mecanismo partidário como víamos há 10, 15 anos atrás. Quem acompanhou isso, eu não vou lá no governo federal só, não. Eu vou aqui pelo município. Existiam comitês que as mulheres saíam daqui para ir para o governo federal em ônibus, para poder participar direto já no Rio, e saíam daqui. Nós tínhamos comitês femininos, eu estou partindo aqui de pertinho da gente. E isso a âmbito nacional. A gente não vê mais essa movimentação. Então, falta liderança. E aí, eu acho que tem que ir um pouquinho mais na estrutura. E aí a gente foge dessa questão de ser homem ou mulher, e sim da participação política partidária. Para que serve um partido? Por que eu estou inserido nele? Por militância? Porque eu acredito naquela ideologia? Porque eu faço parte daquele grupo? Porque eu tenho identidade com o pensamento daquele partido? Essa é uma pergunta que eu coloco. Porque nós temos, repito, muitos partidos e temos poucos políticos. Me desculpem, senhores políticos, mas vocês trocam de partido de acordo com a conveniência. Exatamente. E não com a ideologia partidária daquele partido. Quando nós tínhamos a antiga UDN, o PDS, MDB, que agora era PMDB e voltou a ser Arena, você sabia que era de direita, de esquerda, enfim. E aí foram surgindo pela democracia, de forma respeitável, devemos respeitar sim, ter os partidos, mas eu acho que tinha que ter um critério. Porque hoje se cria um partido porque o partido X não me deixou ser candidato. Então eu vou para o partido Y. Aí eu vou para o W porque lá o meu percentual vai ser mais fácil para eu me eleger. Porque na soma eu vou ser puxado. E aí, como ficam as políticas públicas? Que só são lembradas na época de eleição, para subir em palanque. Vou defender as crianças, vou defender os idosos, vou defender as mulheres, vamos fazer leis e vamos fazer isso.
Senhores, não precisamos mais de leis, nós precisamos que a eficácia dessas leis aconteçam. Que sejam cumpridas. Cumpridas, é simples. Nós precisamos de bons gestores, pessoas que saibam administrar, pessoas que tenham boa fé e que sejam colocadas naqueles postos e que saibam que eles vão ter um mandato por nós, é um contrato que eles estão assinando conosco, para administrar os nossos interesses sociais durante 4 anos. E que eles são pagos por nós, por você que está em casa assistindo aqui o Cidade Real. Nós estamos dando uma procuração através do nosso voto para que eles administrem o nosso município, o nosso estado e a federação. Que recolham os tributos e apliquem na saúde, na educação, que possibilitem estradas, acesso, pedágio. Enfim, que a violência seja diminuída e não vai ser diminuída com polícia só na rua, não. É um caráter preventivo, educação, a criança na escola. Se você coloca a criança na escola, você não precisa já de ser Darcy Ribeiro, você não vai precisar construir presídios. Exatamente. Né? O acesso, a gente passou por uma semana aí que alguns professores foram agredidos em sala de aula. Né? Então, que país a gente está esperando aonde a criança vai para a escola para jogar estojo, para agredir o professor? O que a gente espera? Que o voto resolva? Só o voto? Não, tem que ser um voto consciente, tem que ser uma política partidária consciente. Eu acho que aí precisa sim do comprometimento de quem estiver lá no Congresso de dirimir o número de partidos, de criar uma penalidade para aqueles que apresentarem o projeto de governo e chegarem ao final do seu mandato e não cumprirem. Tinha que ter uma penalidade. Você não demite aquele má funcionário, aquela pessoa? Então, por favor, não vote de novo. Não vote de novo. Não venda o seu voto. Muito bom. Porque as pessoas continuam, quando vão lá, eu vou desligar a televisão, não interessa, eu não quero. Sempre a gente escuta isso. Então, não desligue a televisão. Procure. Hoje a internet é uma arma muito boa, né, Zuria? Sem dúvida. O WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, elas te ajudam, porque eles têm memória. Ao contrário do povo brasileiro, que muitas vezes perde a memória, as redes sociais não. Se você jogar lá, vai aparecer o histórico do cara, o que o cara fez com o dinheiro público, como que ele administrou os cargos de confiança que ele tinha, como é que ele administrou dentro do partido, quem o acompanhou na sua história política, qual foi a contribuição. Ele, quando foi na sua cidade, ele se comprometeu com o quê? O que ele se comprometeu vindo aqui? Ele cumpriu? Ele voltou para dizer o que ele fez? Com quem que ele subiu no palanque? Né? Então, por isso que eu, concluindo, que eu sempre me alongo muito, né? Você se empolga, me o que é muito bom para o conteúdo. As políticas partidárias, os partidos, precisam construir suas lideranças, dar espaço para pessoas inteligentes, mas não é inteligência do mal, não. Para cargo assistencialista, para compor, não, vamos fechar o partido, porque lá na frente eu vou pegar tal secretaria, parará. Não é isso que eu estou falando. É para ter responsabilidade com o cargo que você está. Você não faz isso na sua empresa, você é político. Você não faz isso com a empregada, você não contrata uma empregada doméstica, uma secretária do lar, que eu não gosto de usar esse termo, não, uma secretária do lar, uma pessoa que não saiba cozinhar direito. Você quer uma pessoa que cozinhe o trivial, mas que faça temperadinho, que faça um bifinho gostoso, que cuide das suas crianças. Você pede carta de referência para sua babá, não é? Então, senhores, vamos pedir carta referencial para os nossos políticos. Vamos analisar a vida deles e vamos cobrar deles. E como é que você dá cartão vermelho? Não elegendo novamente. Não venda seu voto. Né? Tem uma propaganda de um menino, né, que o político vai pedir voto, ele vai lá no dicionário procurar saber o que é o cargo político, é de polis, é de cidade, é administração. Então, não adianta reclamar depois, porque você vai dar aí um contrato por 4 anos, e com 4 anos, amigo, é uma derrocada. O tempo de arrependimento é longo, ou seja, 4 anos. Por isso que, nesse momento, as informações são
muito preciosas. E aí tem um outro aspecto que é do voto útil. Muitos eleitores definem as suas escolhas na véspera do dia da eleição, observando as pesquisas que são difundidas de forma assim bastante intensa. Os vários institutos divulgam quase que diariamente pesquisas para todos os principais cargos, sobretudo para o poder executivo, tanto estadual quanto federal, e também no que se refere à disputa para as cadeiras no Senado Federal, porque assim é mais fácil de se lidar. Essas projeções para deputado estadual e federal, via de regra, são feitas internamente pelos próprios partidos. Mas essa aposta no voto útil também não cabe, porque, conforme dizemos aqui sempre, não se trata de uma corrida de cavalos, com todo respeito aos animais, em que o eleitor tem que apostar no vencedor. A escolha tem que ser individual, segundo os seus critérios, e que manifestem a sua opinião, a sua escolha. O voto útil, ele acaba se tornando inútil. Eu acho nocivo. Além de inútil, muitas das vezes nocivo, porque ele vai influenciar no resultado, né? Porque aí você, dando voto útil, você colabora com o inútil, né? Porque é o inútil que vai ser eleito. E ele não representa a sua manifestação de vontade. Certamente. Porque não é. Eu duvido que você tanto faz. Como eu disse, quando você elege alguém para trabalhar com você, você não fala, manda qualquer pessoa. Não é isso. Então, para governar, você vai escolher também qualquer pessoa? Ela não vai representar a sua vontade. E também, eu acho que é pouco inteligente. As pessoas trabalham, labutam, ganham seu salário, você quer sempre comprar um melhor produto para sua casa, você compra um material de limpeza que vai deixar sua casa mais cheirosa, você quer fazer um almoço de domingo legal para sua casa. Então, na hora do voto, você vai escolher qualquer coisa? É qualquer coisa, não é isso? Você está escolhendo qualquer coisa para administrar os seus direitos. Porque os seus deveres, enquanto cidadão, você já está fazendo no dia a dia. Seus tributos são recolhidos, você paga seus impostos, todas as taxas que te cobram, pedágio, e você almeja, o que você almeja? Uma educação boa para os seus filhos, saúde, você quer ter direitos garantidos, mas você acha que você colocando qualquer pessoa, então é um voto nocivo, né? Então acho que você tem que ser inteligente bastante para parar sim, para ouvir. Mas exigir, principalmente, que essas pessoas envolvidas partidariamente, elas tenham compromisso com o social, com a organização do partido, de traçar metas, de se organizar politicamente para que eles possam te representar devidamente. Porque senão também essa representação vai ser válida. E tem um outro aspecto também, que é o seguinte... Tô tranquilo, querido? Ok. Aqui temos uma interação aqui direta e permanente com os envolvidos aqui na gravação. Exatamente. Querido Charles Júnior, que está perdidamente apaixonado pela querida Ana Carolina. Certamente é uma menina muito amorosa, romântica, e ele, nesse momento... abre um sorriso de orelha a orelha e lhe disse que também me traz ótimas recordações em que há décadas passadas a minha primeira namorada também se chamava Ana Carolina. Sensacional! Mas concluindo este bloco... Exatamente. Concluindo esse primeiro bloco, tem um outro dado muitíssimo interessante. No que se refere aquelas pessoas que
se abstêm, não votam. E aí, por conta disso, se origina uma multa irrisória ridícula de R$ 3,50. Ridícula. Mas, pasme, doutora Rosângela, para onde vai o que nós apuramos? Nas últimas eleições, com esse mesmo modelo, ou seja, em 2014, o que se arrecadou em função dessas abstenções aplicadas àqueles que não votam através da aplicação de uma multa de R$ 3,50, totalizou, pasme, 92 milhões de reais. 92 milhões de reais foram recolhidos daqueles eleitores que optaram por não votar. Esse valor, ele é destinado ao fundo partidário, que pode ser utilizado somente com essa finalidade. Ou seja, mesmo aqueles que não querem participar politicamente, participam financeiramente. Ajudam o cofrinho. Exatamente, que neste ano alcançou a cifra absurda de 1,6 bilhão de reais. Então, se você entende que não deve participar politicamente e depois fizer o pagamento desta multa absolutamente irrisória, você estará contribuindo para o fundo partidário das próximas eleições. Ou seja, um valor absurdo arrecadado daqueles que optam por não votar. De toda forma, o eleitor acaba participando, mesmo que seja financeiramente. Então é melhor participar com voto. Mais lógico, né? E mais correto e justo. Mais justo, mais inteligente para o país, enfim, para as suas seguranças. E aí, como eu disse, assim, desculpe se eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que as organizações partidárias têm que ter liderança. Por favor, partidos. Não fechem as sedes. Partidos não tem nem sede. Só tem sede nas vésperas das eleições. Exatamente. Só. Tem que ter reuniões contínuas, tem que escutar os representantes dos bairros, tem que visitar, não tem que lembrar só dos bairros e das suas regiões e das cidades na época da eleição. A gente já está cansado dos candidatos Copa do Mundo, né? Então essas visitas têm que ser continuadas, os escritórios têm que ficar abertos para a população ser ouvida e para botar a cara na reta. Porque o cara aparece para pedir voto, aí depois ele se esconde no gabinete, nem no gabinete, né? Porque fica lá o assessor. Então, assim, gabinete aberto, vamos atender todo mundo, críticas são construtivas. Eu acho que o melhor que tem de qualquer partido é saber ouvir crítica. Sem dúvida. Até na nossa vida, porque isso é uma construção, né, Zuria? Correto. As críticas construtivas vão ajudar não só na sua carreira política, mas também a sua cidade, o seu estado e o país a melhorar. Porque se o nosso representante estadual, federal, seja governador, né, nos escutar, assim, parar para escutar o cidadão, ele vai, é o dever dele, ser a nossa voz, né, o nosso eco, né, para que a coisa aconteça, para que as leis aconteçam. A gente não precisa de mais leis, gente. A gente precisa de gente comprometida para que elas tenham eficácia. É isso que a gente precisa. É muito triste a gente ficar assistindo os depoimentos demagogos, as colocações infantilizadas de quem nos representa. Eu não tenho mais paciência, é tolerância zero mesmo, não tenho. É crítica, é bater, é se colocar. E eu acho que o cidadão ele tem que se colocar. Inclusive para cobrar isso dos partidos. Presidentes dos partidos que estão aí escutando. Vocês se preocupam, eu estou vendo os vídeos, né? Eu assisto os vídeos dos políticos. Esse é o meu candidato, esse é o meu candidato. Ok, mas o seu candidato eu nunca vi aqui na cidade. O que seu candidato fez para Friburgo? O que ele fez para a nossa região? O que ele fez para o estado? Exatamente. Você sabia que nós temos subsecretarias, que nós precisaríamos ter secretarias dentro do estado, que foram niveladas pelo anterior governo a subsecretarias?
e que a gente precisaria que elas fossem secretarias. Aí você vai falar, mas para quê? Para a gente poder ter verba própria, para as políticas públicas serem implementadas, para o caráter preventivo dentro da segurança pública serem implementados, para os pedágios também, para as nossas estradas serem melhores. Para isso, e para a saúde ser melhor, para a educação ser melhor. É esse tipo de cobrança que a gente tem que fazer. É essa cobrança construtiva, né? E isso começa dentro dos partidos. Eu acho que o cidadão, muitas das vezes, ele fica desacreditado porque ele sabe que dentro da casa já está desorganizado, que o cara está mudando de partido, que ele daqui a 4 anos vai vir em outro partido, não para beneficiar o povo, mas para beneficiá-lo. A si próprio. E aos seus cargos só. Sem dúvida. Ele não presta atenção que quem ele coloca ali de uma forma desqualificada para gerir está prejudicando o nome dele e a cidade e o estado onde ele mora. Sem dúvida. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos contextualizando esse momento, o momento do voto, o momento da escolha, sobretudo com a proposta de lhe oferecer subsídios e reflexões para que você a faça da melhor maneira possível, privilegiando os interesses coletivos acima dos individuais. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, tendo a oportunidade de conversar com uma ilustre eleitora, advogada das mais conhecidas, competentes, pessoa sempre muito atuante, sobretudo nas causas femininas, quando durante muito tempo coordenou o Centro de Referência da Mulher e agora também está atuando em outra secretaria que também continua tratando de conflitos, ou seja, é uma missão, é uma saga da vida dessa querida companheira, figura das mais solícitas, a querida doutora Rosângela Cassano. E também você que nos acompanha também pode ouvir este programa todas as terças-feiras à noite, às 20 horas, como também nos domingos pela manhã às 11 horas, cuja reapresentação está sendo feita pela Rádio Conselheiro FM. Ou seja, numa parceria muitíssimo bem construída entre a TV Zoom e a Rádio Conselheiro FM, este programa está
compondo também a grade de programas da referida emissora de rádio. Portanto, você que nesse momento está nos ouvindo, acompanhando esta reapresentação pela rádio, também pode fazê-lo às terças-feiras, conforme eu disse, às 20 horas e também nos domingos pela manhã às 11 horas, sintonizando, evidentemente, o seu equipamento, o que já não se usa mais, mas também através da internet, acessando o site da emissora, www.radioconselheirofm.com.br. Você ouve na íntegra, com qualidade de áudio, obviamente, o que está sendo tratado aqui neste momento no programa Cidade Real. Portanto, estamos aí agora em mais uma plataforma, além de lhe oferecer a possibilidade de nos acompanhar pela internet, pelo site da TV Zoom, pelo ótimo aplicativo da TV Zoom, pelo método tradicional, através do canal 10 do Sistema RCA e também agora pelas ondas da Rádio Conselheiro FM. Uma parceria sensacional e que certamente está tomando proporção. E aí, doutora Rosângela, cabe a seguinte pergunta. Você já definiu todos os seus votos? Já. Já? Uhum, todos? Todos. Já. Quais foram os critérios que você adotou para compor essa sua cédula de votação? Pela primeira vez, eu não me defini por partido. Eu tenho minhas ideologias, mas confesso que não me identifico com um partido. Eu não encontrei um partido que me represente. Que te convencesse? Não, porque eu estou falando isso, gente, assim, quem conhece, porque infelizmente, só para eu justificar essa minha observação partidária, para quem me conhece desde pequena e que acompanha, a minha mãe era militante. Exato. De partido. Dona Eda Cassano. Minha mãe era militante. E pode falar, né? Na época, sim, né? Sem porque dúvida. não tem nada a ver o partido. Sem ela era de uma época do MDB. Isso. De Nelson Carneiro, de Paulo Azevedo, de Ulisses Guimarães, de Direta Já, de comitês femininos, de sair daqui com várias representações de mulheres de Friburgo, Luzia Franco, que você conhece que é militante, Dona Neia, Marli Pinel, a Gilvânia, Lúcia Chevran, Lúcia, tadinha, saudosa, me fugiu, Lúcia Cortes, professora Lúcia Cortes, tantas e tantas, a mulher, a irmã do nosso querido Jorge Carvalho, a Celia, sua mãe também, tinha a Vavá, enfim, eram muitas mulheres. Dona Laura, que você também, né, já citou várias vezes aqui, foi a primeira mulher prefeita, né, foi vereadora. Então, essas mulheres, elas tinham uma assiduidade. E mesmo as mulheres que eram da antiga arena, Dona Saudosa, recentemente, Dilma Maria de Moraes, que se estivesse viva, iria fazer aniversário agora. Nossa, tinham tantas mulheres, Dorita, que eram do partido controverso, mas eram mulheres militantes. Ótimas citações. Muita gente agora voltou no passado com essa sua rememoração. Muito bom. Então, eu falo porque essas mulheres, elas tinham os seus conflitos, sabe? Exato. Aquelas coisas de se reunir, não, porque a gente vai fazer isso. Os debates partidários dentro né, da cúpula, mas quando o Paulo, ou mesmo o doutor Heródoto, falavam assim, chamam lá as mulheres do comitê, elas estavam presentes para decorar, presentes nas ações, quando teve a enchente em 79, 96, enfim, elas eram atuantes na vida do cotidiano, né? E isso da política nacional também, porque quando se falava, não era só daqui, elas movimentavam o governo do Estado e presidente. Então, hoje, eu não me identifico com o partido. Eu fui pelas pessoas, pelas histórias, fiquei muito indecisa com o voto de presidente. Muito indecisa,
porque os presidentes, para mim, representam, em maioria, todos um contexto só, porque pela história de cada um deles, todos tiveram cadeiras numa fase governamental idêntica. Então, se eles participaram, como é que o antigo não presta na época que eles estavam, né? Porque eram ministros e assim, eram assim. Então, eu não acho, não acho que a campanha eleitoral não corresponde ao passado político deles. Então, né, eu fui um pouco nessa busca. Não sou racional em um âmbito, eu não vou votar porque fulano é assim, porque é bonitinho, ou porque fulano é a favor. Não, é um contexto de forma geral. Estou lendo os projetos, os programas de governo, né, e os deputados, o que eles fizeram no seu ano legislativo, e principalmente o deputado estadual e federal. O federal pela questão de divisas para a nossa região e o estadual principalmente, porque eu quero uma pessoa que esteja perto de mim. Eu quero cobrar, porque ele vai ser minha voz do Estado, então eu quero alguém ali. E é isso, então por isso que eu já tenho todos os meus votos. E senador também, eu fui pela história. Não quero um nome bonitinho, eu quero alguém que tenha competência, porque o senador ele é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas das vezes o cidadão não sabe nem qual é o papel de um senador, porque ele é uma pessoa um pouco distante. E a gente só ouviu falar, que eu estou querendo dizer, de a grosso modo, né, falando da representação de todo cidadão, pelo impeachment. Então, aí você tomou ciência de quem eram os deputados, os senadores. Por isso, né, que as pessoas tomaram mais ciência. Mas o senador é muito importante para toda a gestão, para cobrar, para não negligenciar, né, essas atitudes, para estar ali junto, sabe? Então, esses papéis são fundamentais. Então, por isso, eu já tenho sim. É uma opinião muito valiosa, porque a grande esmagadora maioria ainda não conseguiu completar a sua cédula de votação para o dia 7 de outubro. E para aqueles, doutora, que optaram por não participar do processo, mesmo com as explicações aqui que eu ofereci no bloco anterior, que se não participa politicamente, participa financeiramente, e não encontram motivação, não encontram, eu diria, finalidade em exercer seu direito. Como convencer aquele que nos assiste e nos ouve nesse momento a não se omitir nesse momento da escolha? Uma reflexão de que você pode não votar, você vai se omitir, mas outro vai votar. E o que vai vencer não vai representar a sua manifestação de vontade. E não vai trazer para você benesse nenhuma. O que você quer de melhor para o seu bairro, para o seu estado, para o seu município? Você quer divisas? O que está precisando de estradas? Incentivo para o turismo? Incentivo para a educação? Esporte? O que você almeja? Procure, né, uma pessoa, se os partidos estão tão desconectados do cidadão, né, fica um alerta, conecte-se, principalmente porque daqui a 2 anos a gente tem eleição para prefeito. Exatamente. Então, partidos, conectem-se, assim, se aproximem do cidadão com propostas e não para abrir a casa para políticas eleitoreiras. E procurem um deputado, que seja estadual e federal, o senador, como eu disse, o governador, que possam trazer uma contribuição, efetivamente. É o quê? Você está viajando, você está acompanhando as estradas, olha só, vim ontem de Búzios, assim, a estrada aqui da Serra Mar. Quem passa lá todos os dias, você já viu que tem um buraco, tem lugares que a estrada está cedendo e que a sinalização é uma latinha? É uma lata. Você já viu que tem uma lata? Exatamente. É uma lata com uma plaquinha amarela. Por quê? Porque para se fazer a licitação vão ter milhões? Porque isso é falta de vontade pública, isso é falta de gestão. Sabe? Então comece por aí.
Comece por aí. Ah, você está falando de turismo, mas isso aí é do município. Não é não, gente. Olha, divulgação, verbas, porque o turismo começa com acessibilidade, né? Você tem que ter boas estradas, sinalização, quem não gostaria de entrar na sua cidade, ter um pórtico bonito, uma estrada de segurança, com iluminação, com acostamento, não é? Com um turismo receptivo, com folhetos, com folder, com dinheiro de investimento, uma saúde pública legal, com bom incentivo, sem esse discurso assistencialista, porque isso basta-me. Eu estava até pedindo desculpas a você, porque eu estou um pouco irritado, mas eu não aguento mais essa demanda. A sua irritação é benéfica nesse momento. Por favor. Eu quero coisas substanciais. Então, pensem nisso. Planejamento. Procurem a rede social, repito, é uma grande alicerce para você se amparar, porque ele tem memória. Se o povo esqueceu, não lembra mais que é aquele homenzinho, eu vi alguns que mudaram até de nome. Que isso? Duria, eu estava assistindo a programa eleitoral, tem alguns candidatos que mudaram, anexaram o pseudônimo, botaram um apelidinho, mudaram a cor da barba, uns botaram barba, tiraram barba, para aquela coisa do marketing político, né? Só que a rede social tem memória. Então, joga o nomezinho do cidadão lá que foi lá te pedir, presta atenção para poder votar. Vê dentro das secretarias do Estado o que aconteceu nesses 4 anos. O que aconteceu dentro da organização das secretarias? Seu município deixou de ter dinheiro? Muitas coisas realmente fica por conta da administração pública que não é nem o momento para eu falar. Mas eu estou aqui falando do Estado. Mas a gente sabe que a administração pública também tem o seu viés negativo aí. Mas nesse momento a gente pode mudar a história por 4 anos de toda a estrutura de governo. Né? E é isso que a gente quer. Cultura, arte. A gente não quer ver tanto jovem na rua ocioso. A gente quer esporte, a gente quer cultura, saúde, né? Quer políticas públicas. Então é isso. Vai lá para a rede social, procura, assista o programa eleitoral, identifique seus candidatos. E quando aquele homenzinho for lá, porque o vereador tal, porque não sei quem, bater no seu ombrinho e falar que vai fazer um favorzinho, ok, eu quero um favor sim, mas eu quero um favor para a minha cidade. Eu quero um favor para o aspecto cultural da cidade que eu moro, da região que eu habito, do estado que eu estou. Eu quero verbas, eu quero que você cobre, né? E é isso. Eu acho que essa é uma boa dica. E sem contar, repito, eu ainda pego no pé dos partidos. Eu quero identidade partidária. Também acho que é uma grande diferença. Eu quero deputados federais que façam a diferença lá para a identidade partidária, que acabe com esse circo, com essa coisa de usar partido para valorização pessoal. Eu quero que pensem no coletivo. É uma missão quase que impossível para os partidos políticos, né? E também para os candidatos que, na sua grande esmagadora maioria, sequer conhecem o estatuto do partido a que pertencem, né? Ou seja, se filiam, conforme você disse no início do programa, por interesses, né? Por oportunidades, por busca de novos espaços. Concordo plenamente, é um desafio muito grande, que certamente tomará algumas gestões e alguns mandatos para que isto comece a se promover, mas temos a oportunidade de iniciar novamente esta empreitada agora em 7 de outubro. Muito obrigada. Querida. Sempre bom estar aqui com você. Muito prazer em revê-lo. Eu só te acompanho pela telinha. Eu sei disso, você muito carinhosa, muito atenciosa, muito competente. Sempre que convidada, comparece, contribuindo com a análise do tema, com conteúdo, com opinião. Realmente a sua presença feminina enriquece
o nosso programa sobremaneira, não tenha dúvida disso. Muito obrigada por você estar sempre presente nas nossas vidas, especialmente na minha vida profissional, de quando o presidente do Conseg. Isso, exatamente. Como aqui no programa, enfim, em todas as vertentes que eu sempre participei, você sempre apoiou o meu trabalho e a mim enquanto pessoa. Então, muito obrigada. Nós é que agradecemos e quando em oração estiver conversando com Dona Eda, sua mãe, encaminhe para ela a minha admiração pela sua mãe, que também uma pessoa fantástica, maravilhosa e que sempre acompanhava o nosso trabalho. Encerramos aqui definitivamente agradecendo, como sempre fazemos, a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das causas impossíveis, e me parece que as eleições meio que passam por esse viés para aqueles eleitores que ainda não se convenceram que devem se manifestar. Até porque, através do seu voto e da sua escolha, conseguiremos começar a promover as alterações e as modificações que certamente acontecerão em nível federal, estadual e com reflexos indiscutíveis em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.